O pessoal do Me Oh, Explica, a gente está aqui com a Rafaela Ribeiro e ela vai explicar, vai conversar com a gente sobre o coronavírus, vai explicar para a gente algumas coisas a respeito disso. Rafaela, apresente-se para a gente, por favor. olá, pessoal. Meu nome é Rafaela Ribeiro, eu sou doutora em biologia celular e eu faço meu pós-doc aí no Brasil, né, relacionado com Zika. Mas eu vim para a Itália passar um ano aqui fazendo uma colaboração com um grupo de virologistas e acabou calhando por coincidência histórica e científica que a minha supervisora aqui, ela é especialista em coronavírus. Então, o nosso grupo está com dois projetos agora, trabalhando com corona, e eu acabei entrando muito, entendendo, conhecendo desde lá da época da China, né, que estava mais em foco. Eu estou bem atualizada e discutindo e entendendo esse vírus, elaborando os projetos junto com ela. Então tem sido uma oportunidade bastante grande e boa do ponto de vista científico e pessoalmente tem sido um desafio ficar aqui na Itália, mas é isso. Depois eu vou pedir para você contar um pouco da sua experiência com a quarentena e tudo mais. Eu queria começar com a primeira pergunta, assim, que muita gente se faz, mas como a imprensa já está cobrindo isso faz tempo, ninguém mais responde. Que assim, o que é esse coronavírus? Por que ele é tão diferente assim? Tá, o coronavírus é uma família de vírus, né? Essa família de vírus, ele não é o primeiro vírus da família coronavírus que circula entre os humanos, né? Em 2003, 2002, 2003, já teve em circulação um coronavírus chamado SARS. O SARS, ele foi muito bem contido, ele circulou um pouco aqui na Europa, mas o SARS, ele tinha uma característica um pouco diferente, ele tinha sintomas muito graves, então ele não tinha sintomas brandos, né? Assim, só uma tosse ou só febre. E a pessoa já era imediatamente internada com uma pneumonia, insuficiência respiratória aguda. Outro coronavírus que também tem ainda em circulação, né, entre nós humanos, é o MERS, que circula só na região do Oriente Médio, mas ele ainda existe e ele tem uma taxa de mortalidade bastante alta, infelizmente. Os coronavírus, na natureza, os vírus eles têm reservatórios, né? Então, um dos principais reservatórios aí dos corona são os morcegos, né? Então, a gente ainda não sabe como que esse novo coronavírus saltou evolutivamente do morcego para a espécie humana. Então, os vírus eles precisam ter alguma mutação ou alguma capacidade, um ganho de função, né, que dê para eles a capacidade de passar do animal para o humano, né? Senão eles ficam infectando entre os morcegos ali, que é outro assunto. Mas os outros coronavírus também vieram do morcego. O SARS, ele saiu do morcego, depois ele foi para uma espécie de gato, um gatinho pequeno, que acabou entrando em contato com os humanos e causou uma doença bastante severa. E o MERS, ele tem também um início nos morcegos, mas ele acabou saltando para o camelo e ele passa do camelo para o humano, né? Então, lá no Oriente Médio, eles têm o hábito na família de ter camelos, beijar, abraçar, conviver, e por isso ainda está em circulação. Ah, entendi. E, e esse, então, quer dizer, esse vírus, esse coronavírus que está circulando agora, que o pessoal está chamando de Covid-19, esse é o vírus ou é a doença, para começar? Covid-19, o que é? Isso, Covid-19 é a doença. O coronavírus atual, ele se chama novo coronavírus, né? Então, 19. Então, ou SARS-2 também, que o pessoal está falando. Porque, no geral, eles atingem mesmo sistema respiratório, que é onde as células vão ter receptores, né, para esse vírus se ligar, e também sistema digestivo, né, na região do intestino, alguns tipos celulares também têm receptores para esse vírus poder se ligar, né? O MEVS, ele tem bastante característica de
causar problemas intestinais, além do respiratório. Ah, olha só. Então, E uma outra coisa que eu queria entender é o seguinte, então assim, é, por que que a gente está vendo muitas medidas, né, drásticas por aí, cancelamento de campeonato, aqui no Brasil também já começou a cancelar a Libertadores, aí na Europa cancelaram, né, jogos, suspenderam, enfim, jogos de Liga dos Campeões, tal, aí grandes eventos sendo adiados, tal. Por que que esse vírus se espalha tão fácil assim, que não pode nem ir num jogo de futebol? Por que que isso acontece? bem, a questão ainda é que a gente tem que manter em mente que, por ser um vírus novo, uma doença nova, o cenário ele vai se construindo a cada dia, né? O que acontece é que a população ela não tem um sistema imunológico desenvolvido para quando um vírus novo aparece. Então, apesar da maioria dos casos ser brando, né, uma tosse, uma febre, você se recupera em casa, não vai precisar de hospital, a gente tem que conter que as pessoas se infectem e continuem circulando e continuem passando esse vírus para outras pessoas, para que ele não atinja as pessoas que têm alto risco de se infectarem, que são idosos, né, acima de 80 anos, principalmente, pessoas acima de 50 anos que tenham outras doenças associadas, né, como câncer, sistema imunológico suprimido, doenças respiratórias crônicas, problemas cardiovasculares, né? Então, é, a intenção é o que eles chamam, acho que a maioria das pessoas já viu, é achatar a curva, né? Que a gente chama. Que a gente vai ter, sei lá, digamos que a gente tem uma projeção que vamos ter 500 mil pessoas infectadas. Tudo bem. Isso vai acontecer numa projeção, né? Mas a gente não pode deixar que todas essas pessoas tenham a infecção num curto período de tempo. Porque se isso acontecer, vai todo mundo para o hospital, e aí em um mês o hospital não vai dar conta de conseguir atender todas essas pessoas, né? O hospital já não dá conta de todas as doenças que a gente tem, então é mais uma para se preocupar. Aqui na Itália, em particular, eu acho que foi o primeiro exemplo fora da China, né? Então, até então estava lá na China, a gente estava monitorando, mas não imaginou que ia alcançar assim de uma forma tão rápida, né, expandir pelo mundo. Mas hoje em dia a gente tem muito avião, viagem, as pessoas se locomovem e a imprensa cobre muito mais rápido, né? Se a gente comparar com H1N1, a gente via uma vez na TV ali na hora da noite e pronto, a gente nem sabe o real cenário, assim, né? Agora a gente vê algumas coisas. Mas hoje a informação vai muito rápida, as pessoas estão circulando. Aqui na Itália, as pessoas são muito idosas, então a gente tem uma população idosa altíssima, que é o maior risco, né? Então isso veio muito rápido e, inclusive, tem uma questão de que a Itália não achou o paciente zero, então ela demorou um pouco para tomar uma atitude e esse vírus foi espalhando e agora sobrecarregou o sistema de saúde italiano, né? Tá todo mundo voltado para o coronavírus, que inclusive prejudica outras emergências, outras urgências também. Então, por isso que as medidas são drásticas, né? Então, precisamos parar de espalhar o vírus e para não sobrecarregar esse sistema tão rápido. Porque aí eu vou falar de um jeito, me fala se eu tô errado. É porque a Itália, digamos assim, talvez tenha demorado para agir, aí a coisa se espalhou mais do que deveria. Então, essas medidas drásticas de isolar cidades, de proibir as pessoas de saírem na rua, é justamente para tentar conter. Você falou da curva, né? Que tá todo mundo falando, da curva que fica assim, Isso. né? Bem quase pontuda. Na verdade, a ideia é você controlar para as pessoas irem ao longo do tempo ficando doentes e indo para o hospital para não sobrecarregar. Foi por isso então que a Itália Exato, acabou entrando nisso. E, e como é que tá, exato. e como é que é o dia a dia? Você tem que cidade mesmo? Eu tô em Milão, tô aqui no olho do furacão. E como é que tá o É. dia a dia aí? Quais são as coisas que pode, não pode fazer? Como é que tá a vida aí? Bem,
Na verdade, a recomendação é ficar em casa, né? Não tem. Até umas 2 semanas atrás ainda estava existindo restaurantes abertos, lojas, mas isso já cessou essa semana. A recomendação é realmente que fique em casa. Quem precisa trabalhar é home office, ou se não for possível, por exemplo, o meu caso, né? Eu sou cientista, trabalho em laboratório, preciso ir. Então, eu tenho uma declaração da minha instituição que eles pedem, é uma declaração do governo, na verdade, que a gente tem que preencher e andar, porque a polícia pode te parar e te perguntar, e você tem que apresentar esse documento. Se não, pelo decreto mesmo, existe a possibilidade de multa e de prisão, né? Então a Itália está bem rígida e está fazendo uma campanha bastante extrema mesmo para as pessoas ficarem em casa. Mas isso já vem faz um mês, né? Começou com algumas cidades fechadas e agora bloqueou a Itália inteira mesmo, porque a situação ficou com uma taxa de letalidade aí em torno de 6%, então bem acima, né, da doença em si. Entendi. Como é que você faz, por exemplo, para comprar coisas do dia a dia, comida? Tem alguma alternativa para fazer isso? Não, mercados e farmácias, esqueci de comentar, são as duas únicas coisas que ficam abertas. Então, o que acontece é que o número de pessoas que podem entrar, ele é bem limitado. Então, a gente vai, fica numa fila, essa fila mantém uma distância aí entre uma e outra pessoa. O pessoal é bem organizado, assim, não tive problemas até agora. E vai entrando, inclusive tem um mercado perto da minha casa, que ele é pequeno, e a gente só entra de 5 em 5. Então, por enquanto não me faltou nada, né? Eu acho que é importante as pessoas terem consciência de continuar indo ao mercado à medida que forem precisando. Porque se você for estocar, para quem não pôde ir naquele momento ou no futuro momento, vai faltar, né? Então, nas vezes que eu fui, eu consegui encontrar tudo o que eu precisava, não tive problemas de abastecimento. Tá. É bom ouvir isso, porque aqui no Brasil a gente está começando com essas restrições e as pessoas estão ficando um pouco Uhum. ansiosas. E aí a última pergunta que eu queria te fazer é assim: eu sei que futurologia não é a sua área, felizmente, mas Não. as pessoas estão bastante assustadas aqui no Brasil, estão começando a ficar. É, na sua opinião, aí você pode dar uma opinião como cientista ou não responder a pergunta do jeito que eu estou perguntando, mas as pessoas Tá. precisam ficar assustadas mesmo, né? Essa coisa que você falou, tem gente indo no mercado, já está faltando macarrão em alguns mercados aqui. Eu fui na farmácia Uhum. hoje para comprar álcool gel, só podia comprar de dois em dois, cada pessoa só podia comprar dois, porque tem gente que está comprando um monte. É uma coisa que a gente tem que ficar muito preocupado ou não, na sua opinião? Bem, antes de eu falar a minha opinião, eu acho que a gente tem que entender que o pânico ele vai acontecer, né? Só a própria palavra epidemia já é uma coisa psicologicamente agressiva, né? Então, é muito difícil a gente evitar o pânico e com tantas informações e cada um tem uma visão. Mesmo os especialistas, tem especialistas mais otimistas, outros que são mais pessimistas, né? Então, mesmo os cientistas, mesmo assim, varia um pouco na hora de fazer uma leitura sobre o cenário, né? E na minha opinião, eu acho que a medida tem que ser tomada agora, mas não o pânico, né? Então, nas cidades que tem caso, tirar a escola, geralmente começa pela escola, né, a universidade, a criança, ela não é a mais afetada, né, a gente não tem nenhum dado de mortalidade em crianças abaixo de 9 anos, desculpa. E a partir dos 10 até os 40, a taxa de mortalidade se mantém a mesma, de 0,2%. Mas a gente não deve focar na mortalidade, né? A gente tem que focar na questão de não espalhar a doença. E a imprensa, ela bate muito na tecla da mortalidade, né? Então, a gente tem que focar no caso de não espalhar a doença, então conter aglomerações,
o que puder ser feito, palestra por Skype, trabalhar por home office, eu acho que sim, é no sentido de conter a disseminação do vírus, mais do que no sentido do pânico, né? A gente não pode deixar esse vírus se instalar muito aí na população humana para ele também não se tornar uma coisa sazonal, né? Como a gente tem na gripe, que todo ano a gente tem gripe. O vírus da gripe sempre reaparece. Então, eu acredito que o pânico ele não ajuda, não tem como, mas ele também é inevitável. E as medidas têm que ser individuais, né, de consciência, por isso que a gente tem que passar a informação, pedir para as pessoas ficarem em casa. Claro que se tiver que trabalhar, vai trabalhar, mas lavar as mãos, que é a profilaxia mais importante, né? Para não ficar trazendo esse vírus para casa e levando na boca, no rosto, enfim. Então, acho que essa é a minha opinião sobre o desespero. Assim, não justifica, mas as medidas elas têm que ser tomadas, né? Legal. E você tem algum conselho para nós aqui no Brasil, você que já está passando por isso há um tempinho aí na Itália, com a história do coronavírus, tem algum conselho aqui para a gente no Brasil que está começando com essa história aqui? Eu acho que geralmente as coisas acontecem. Meu conselho acho que de tudo que eu falei é manter a calma, né? Se atentar às estatísticas em fontes confiáveis, né? Tentar barrar esse vírus de chegar na população que mais necessita de atendimento. Então, eu falo, né? Evitar de ir lá ver sua vozinha, que você vê sempre. É, sabe, se for, mantém uma distância dela, fica um pouquinho. Se tiver com algum sintoma, põe uma máscara. O isolamento social, ele é muito difícil. Então, a internet ajuda nisso. Converse com seus amigos sempre, faça Skype. A quarentena ela é desafiadora, ficar em casa é uma coisa que a gente não sabe, especialmente aí no Brasil, que a gente gosta de se reunir, né? Mas é importante as pessoas terem uma consciência por um bem maior, né? Então, o meu conselho é isso, é evitar o pânico individual através do conhecimento de fontes corretas, de pessoas corretas, sites confiáveis, né? E também evitar o coletivo através das medidas de se permanecer em casa e tomar os cuidados necessários. Infelizmente, gostaria de falar coisas mais legais, mas é isso mesmo. Não, tá ótimo já o que você disse. Bom, Rafaela, obrigado pela disponibilidade por falar com a gente e boa Imagina. sorte aí na Itália, bom trabalho. Valeu, muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa sorte aí no Brasil. Obrigado. Até.